E nessa noite, eu quero repartir com você algo que Deus colocou em meu coração. Semana passada eu estava ali, adorando a Deus e ouvindo a palavra, e falando, puxa, que você vai pegar onde? Minha água? E daí eu estava ali adorando o Senhor e vendo tudo que Deus estava fazendo, e o povo sendo tocado, ministrado, quebrantado. Eu falo, puxa, isso é a presença de Deus. E por isso a Bíblia fala que, sabe, é importante estarmos na igreja, fala que é bom, é agradável estar unidos os irmãos. A Bíblia fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é um lugar realmente de bênção, é um lugar que Deus, a Bíblia fala, Ele ordena a bênção e a vida para sempre, quando estamos juntos. Então, congregar é muito importante, estar na igreja é muito importante. Você que está em casa, nos assistindo, é muito importante você ter essa ferramenta de poder adorar a Deus na tua casa. Mas é bom também você, de vez em quando, sair de casa, se você pode, é óbvio, né? E vir para a igreja, congregar, sentir esse calor gostoso, né? Sentir esse fogo do Espírito Santo, sentir essa presença gloriosa, né? Então é muito importante isso. E ali eu estava ali no culto, e Deus começou a falar ao meu coração, de quantas palavras têm sido ministradas. Enquanto o pastor Jamerson pregava, eu via Deus tocando os corações, as pessoas sendo ministradas. Deus colocou em meu coração isso. Quantas palavras já têm sido pregadas nesse púlpito, quantas palavras têm sido ministradas, quantas pessoas têm sido orientadas nesse ambiente, nesse lugar, pessoas têm recebido palavra de bênção, amém? Pessoas têm sido ensinadas, direcionadas, sabe? E é interessante que Deus tem falado nesse lugar. Não sei se você lembra, né? Qual que é o culto que você lembra? Puxa, aquele culto marcou a minha vida, aquela palavra. Esses dias eu estava conversando com um casal, e eles falaram, pastor, aquela palavra que você pregou um dia tal, eu nem lembrava mais, marcou a nossa vida, né? Domingo passado, vocês lembram que o pastor James pregou? Quem estava aqui lembra? É uma nova vida, né? Eis face nova, o Senhor nos dando assim o privilégio de algo novo, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E ele falou de 3 coisas que nós devemos fazer para viver o novo. Primeira coisa, tomar uma atitude. Não é verdade? Tem que tomar uma atitude, tem que fazer, tem que se mover. Segunda coisa, romper com o passado. E a terceira que ele falou foi confiar plenamente em Deus. E no outro domingo, o domingo da nossa festa, que só teve culto de manhã, você lembra a palavra? Não lembra? Foi eu que preguei, falei sobre festa, falei sobre a importância de você celebrar, de você agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, você mostrar para esse mundo que nós somos cristãos felizes, amém? Cristãos abençoados, felizes. Mês de junho, nós pregamos quase o mês inteiro só sobre generosidade. Então, queridos, quantas palavras, sabe, tem sido ministradas, e a minha pergunta o que essas palavras têm mudado na sua vida? O que essas palavras, que efeito essa palavra tem, sabe, operado na sua vida? Porque é a palavra de Deus, e Isaías fala assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. A palavra de Deus não volta vazia, Deus está mandando, Deus está ensinando, Deus está falando, então essa palavra precisa operar em nós. Por isso o texto que eu quero começar a ler contigo, está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, onde o texto fala muito claro sobre isso. Diz assim na ACF, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Na NTLH, por favor, coloca na NTLH, diz o seguinte, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, o mesmo texto, diz o seguinte, vamos lá? NTLH, senão eu leio aqui. Diz o seguinte na NTLH, por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Então, sabe o que o texto está falando aqui, queridos? Que nós precisamos ouvir a palavra, prestar atenção na palavra, sabe? Realmente estar atento, portanto, convém atentar com mais diligência. O texto fala, presta atenção. Né? NTL fala, é preciso prestar mais atenção. Porque às vezes no culto, não é o caso de vocês aqui, mas já fui igreja, que na hora do culto o pessoal está lá. Legal, pode fazer uma selfie no culto, é legal também, né? Marca a igreja, né? Legal. Mas querido, na hora de ouvir a palavra. Ah não, pastor, é que na hora do culto me dá uma vontade de jogar aquele joguinho lá como é que chama aquele das frutinhas, não sei o nome daquilo lá. Nossa,
Candy Crush. Nossa, cara, na hora, Deus tocou no meu coração, joga Candy Crush. Não é Deus, irmão. Não é Deus. É qualquer outra confusão, mas Deus não é. Se está no Candy Crush, tira, em nome de Jesus. Sabe, Cris? Porque às vezes nós não prestamos atenção na palavra que é pregada. Sabia disso? E o texto aqui é muito claro. Portanto, convém, sabe, atentar com diligência, né? Convém prestar maior atenção às verdades que temos ouvido. E quantas vezes Deus falou com você, você tomou uma atitude? Quantas vezes Deus falou com você, ora mais? Quantas vezes Deus falou com você, lê a palavra, vai ler a Bíblia? Quantas vezes Deus falou com você, você precisa congregar, você precisa, sabe, estar junto com os irmãos? Quantas vezes, irmãos? É mesmo, né, pastor? Um dia eu estava aqui, Deus falou comigo que eu precisava perdoar o meu irmão. Ah, mas eu perdoei, foi uma bênção. Ou talvez você não perdoou ainda, tem que perdoar. Porque a palavra foi falada, e a Bíblia fala mesmo assim, que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Tem um propósito de Deus para você ouvir essa palavra hoje. Tem um propósito para você estar aqui hoje, nesse dia abençoado, 23 de julho, ouvindo essa palavra. Por quê? Porque Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer que realmente nós possamos, sabe, crescer, ser abençoados, direcionados, libertos, curados, restaurados. Mas é preciso, querido, não apenas ouvir a palavra, mas colocar em prática a palavra. Por isso a Bíblia fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27, fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, e desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26 fala o seguinte: aquele, porém, que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína, e foi grande a sua queda. Está vendo a diferença aqui? Qual que é a diferença? Está a diferença de quem pregou a palavra. Ah, foi o pastor Jefferson, o pastor Luciano, o pastor Iverson, o pastor Kleber Henrique, enfim, Luiz, Adilson, Jamerson, o pastor do Internacional. Não. A diferença está em quem ouve as minhas palavras e as pratica. Coloca a mão no ombro do irmão e fala assim: vamos praticar mais a palavra, né? Ouvir a gente até ouve, né? Mas praticar, querido, é preciso praticar. O texto aqui fala assim: olha, que vem soprar de vento, vem transbordar de rios, vem chuva, vem tempestade, vem luta, mas uma casa não cai, porque está edificada sobre a rocha. Qual que é o condicional ali? Aquele que ouve e pratica. O que ouve e não pratica, é comparado a um homem tolo, a um homem prudente, ao homem, sabe, que não tem juízo na cabeça, porque ele ouve, até ouve, mas não pratica. Irmão, se você vem no culto todo domingo, vai no GC toda quarta, vem no culto de sexta-feira, faz campanha, e é tudo uma bênção, vem no na Real Teens, vai na escola das crianças, sei lá. Se você ouve, você não pratica, você pode estar num caminho de ruína. É o que a Bíblia fala em Mateus 7. Sabe, será grande a sua ruína. Sabe por quê? Quando você despreza a palavra, quando você não obedece a palavra, quando você não coloca em prática a palavra, você está desprezando a palavra de Deus. E quando você despreza a palavra de Deus, você despreza o Deus da palavra. Forte isso, não é? Quando você despreza o que Deus fala, você está desprezando o Deus que fala. Sabe que das vezes nós, mas pastor, é que aquele dia eu fui no culto, eu estava tão abilolado, aquele dia eu fui no culto, eu estava assim, eu não consegui prestar atenção em nada. Presta atenção aqui hoje. Palavra muito simples para você, palavra muito simples para nós, palavra muito simples para mim e para você. Nós não podemos desprezar a palavra. O texto fala, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, todo aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, é prudente. Seja prudente, irmão. Seja prudente, irmã. Coloque em prática. Porque saber a Bíblia não é tudo.
Sabia que o diabo sabe a Bíblia inteira, de cor, capa a capa? O diabo é sabidão. Ele é tão ousado que ele usou a Bíblia para testar, para tentar Jesus. Ah, Jesus, está escrito lá no Salmo 91, fica bem aberto assim, né? Nas casas do povo, hein? Né? Está escrito, pode pular daqui do pináculo, porque a Bíblia fala, o Salmo fala que o Senhor dará ordem a seus anjos a teu respeito, para te guardar de todo mal. Jesus falou assim, é verdade, está escrito, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, amado, nós precisamos entender que muitas vezes, tem gente que sabe a Bíblia. Eu fui evangelizar um cara ali, domingo passado, né, nós fomos ali com o pastor James, daí fomos jantar na Tarantela, bem gostoso ali, né, mas é fechado no domingo, né. Daí falei, pastor, então vamos comer pizza, né, fazer o quê, né. Daí fomos na pizzaria, daí chegamos na pizzaria, tá, beleza, na hora de saída tinha 2 cidadãos lá fora, daí o cara me pediu dinheiro. Cara, dinheiro é um objeto raro, não tem dinheiro mais, né, a gente anda com cartão, com não sei o quê, tinha pago lá com cartão, e daí o cara saiu, o pastor Jean foi embora, ficou eu e minha esposa, ele, abençoado, falei, cara, não tem nada, fui no carro, peguei um folhetinho lá, voltei. Você vai, eu falei, daí eu tinha um cofrinho, no meu carro tem um cofrinho assim, tinha umas moedas, tinha moeda de euro, moeda de dólar, mas tinha uns realzinhos lá também, né? A gente usa para, né, é para atrair mais a brincadeira. Estava lá, não sei porquê. Isso é crendice, irmão, essa nota de $1 na tua carteira, é crendice esse negócio aí, pode no gasofilar isso aí. Ai, Jesus amado. Mas vamos lá, daí eu fui falar com o abençoado lá, e comecei a evangelizar ele, eram 2 abençoados, um se chamava Everton, e o outro se chamava, rapaz, esqueci o nome dos 2, nome de crente, e ele falou, não, mas eu sei, a Bíblia fala lá em Isaías 60, capítulo 61, que o Senhor me ungiu para pregar. Eu falei, filho, você sabe de cor, mas você está pregando o quê, desse jeito aí? Sabe que saber uma coisa? Não, pastor, eu sei. Complicado você só saber. Se você não coloca em prática, querido. Ah, não, eu sou membro da igreja Aba, aleluia. Ah, eu sou membro da igreja Aba, ó, faz horas já, né? Sim, querido, mas o Enéas, membro da igreja Aba desde primeiro GC da Aba, que chamava Célula, não chamava grupo familiar, né, Enéas? Foi na casa do Enéas, Rua Alzira dos Arus, 615. Eu sei de cor o negócio. O Enéas é membro da igreja desde que ele era menino, né? O Lucas nasceu por aqui. Você tem carteirinha da igreja Aba? Não, né? A gente não tem carteirinha, não tem problema com quem tem ele que tem carteirinha. Eu preguei hoje de manhã aqui, tinha um pastor abençoado, no final ele falou, pastor, minha igreja tem carteirinha. Eu falei, glória a Deus, é organização, né? Mas nós não temos carteirinha. Mas, irmão, não adianta você ter carteirinha da igreja. Você está no hall de membros da igreja Aba, ou da igreja sei lá o quê. Sabe, irmão, se você não tem prática, pega aquela bendita carteirinha e vai expulsar um demônio. Sai, demônio, em nome da carteirinha. Não sai, filho. Sai não. Tu vai bobear, fazer que nem os filhos de Seva, levar um couro. Sabe, então, não é só ouvir, não é só saber, temos que praticar a palavra, porque é o que a Bíblia fala. Então, quando nós desprezamos o que Deus fala, nós estamos desprezando o Deus que fala. Então, nessa noite, essa palavra, você tem colocado em prática. É o tema da palavra. Você tem colocado em prática o que você tem ouvido? Porque às vezes chega, pastor, a minha mulher é uma bênção, ela ouve umas palavras tão lindas, mas ela pensa numa mulher braba, é só uma beia. Briga o dia inteiro, sozinha até no banheiro, tomando banho, brigando. Irmão, não é você é de outra igreja, esse pessoal, né? Tem que praticar a palavra. Ai, pastor, meu marido, meu Deus do céu, pastor, meu marido parece o Hulk. Né? Só não fica verde, né? Mas é uma brabeza, rapaz, ele sabe, mas não tem que praticar a palavra, abençoado. Tem que praticar a palavra. Sabe, porque se nós desprezamos o que Deus está falando, sabe, desprezamos a palavra que é pregada, desprezamos os ensinamentos que vêm, nós estamos desprezando o próprio Deus. Então a palavra é muito clara. Sabe, mas por que, pastor, que algumas pessoas parece que não flui, parece que a palavra ele ouve, mas não adianta nada. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 22, seja, pois, cumpridor da palavra, e não somente ouvinte. Sede, pois, cumpridor da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então, nessa noite, a minha pergunta para você é,
Você tem praticado a palavra? Ou só tem ouvido? Dá para ouvir. Se for para ouvir, ouve numa voz bonita. Não na minha, né? Minha voz é feia. Ouve lá no Cid Moreira. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Deixa eu beber uma água melhor. Irmão, nós temos que ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Mas, pastor, tem pessoas que parece que não adianta. Hebreus capítulo 4, versículo 2, quando o autor de Hebreus está falando acerca do poder transformador da palavra, ele fala assim no versículo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como também a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Irmão, nós temos que crer na palavra, crer no que Deus está falando. O texto aí fala, nós ouvimos a palavra e eles ouviram também, mas o texto fala, mas nada aproveitou para eles, por quê? Porque não estava misturada a fé, e mesmo Tiago fala assim, a fé sem obra é morta. Então, meu amado, nesta noite o que eu quero dizer para você é que nós precisamos realmente colocar em prática aquilo que nós temos ouvido, colocar em prática o que Deus tem nos falado, colocar em prática aquilo que é ensinado no GC, na igreja. Quando você abre a palavra, você tem que colocar em prática, porque senão não adianta, querido. Senão não adianta. A Bíblia fala lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Quantos quer ser abençoado aqui? Levanta a mão. Só quem quer ser abençoado. Eu também quero levantar as duas. Diz o seguinte, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E o versículo 2 fala, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Esse texto, quando ele fala assim, olha, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, e tiver cuidado de guardar, sabe, não é pegar e colocar numa gaveta, guardar num lugar, numa estante, fazer um quadro, pendurar um quadro da palavra, não, é colocar em prática, meu irmão. Quando você coloca a palavra de Deus em prática, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não vai precisar ficar correndo atrás da bênção. Ai, pelo amor de Deus, eu preciso de uma bênção aqui. Não, você obedece a palavra. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher que sabe a palavra, conhece a palavra e pratica a palavra. Um homem que sabe a palavra, conhece a palavra e pratica a palavra. Então todas essas bênçãos virão sobre ti. Porque às vezes, amado, o problema está em que nós não queremos praticar a palavra. E daí bota a culpa em Deus, daí bota a culpa não sei em quem, e não sei no quem, no governo. Não, irmão. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e tiver cuidado de guardar tudo que Ele te disse, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serei na terra, bendito serei. Oh, cadê meu beck aí, cadê o meu beck aí? Essa é antiga, né, amor? Mas, amado, o que eu digo para você, não importa o nome do pregador, importa o quanto você está disposto a obedecer. Marcos, capítulo 10, Jesus encontra um jovem rico, vai até Jesus e fala, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele, Jesus gosta daquele menino. Jesus olha para ele e fala assim, olha filho, cumpre os mandamentos. Não, isso eu faço desde criança, estou cumprindo, tá beleza. Daí Jesus vê que o coração dele estava pegado a coisas. E lá no capítulo 10, versículo 21 e 22 de Marcos, diz o seguinte, Jesus olhou para ele e amou. E lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Versículo 22, mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele ouviu o próprio Jesus falar com ele. Ele ouviu o próprio Jesus. Jesus falou com ele, olha, você está muito apegado a coisas, querido. Você está muito apegado a coisas físicas, materiais, coisas que são dessa terra. Eu falei de manhã, esses dias eu fiz um velório de uma pessoa querida nossa, muito querido, muito amigo, pessoa que, sabe, nós tínhamos um relacionamento de amizade assim e tal, uma pessoa muito rica. E fomos lá, eu fui, não por fazer o velório, eu só fui, mas daí a família me pediu para falar, eu falei, daí fui no outro dia de manhã, a família pediu de novo para eu fazer, e fizemos um caixão lindo, irmão, pensa num caixão lindo. Quantos que ficaram com inveja? Ninguém, né? São bobos não, né?
Sabe o que eu notei naquele caixão bonito? Não tinha gaveta. Não tinha uma gavetinha para carregar a chave do carro, a escritura das casas, da propriedade. Não tinha uma gaveta para botar o dólar, o ouro, o euro, o sei lá o quê. Não tinha nada, não tinha como levar nada. A roupa que o cara estava vestindo, alguém escolheu para ele. Então, meu irmão, quando você morre, você não leva nada. Não leva nada. E esse jovem, talvez o coração dele estava em coisas. E Jesus fala, vai, vende o que você tem. Não dá para mim não, dá para os pobres. Jesus não estava querendo nada para ele. Jesus fala assim, vai dar para os pobres depois, vem e me segue. O texto fala que aquele jovem, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque ele tinha muita riqueza. Ah, Jesus, o Senhor falou para mim perdoar aquela pessoa, não vou perdoar. Ah, Jesus, o Senhor falou para mim que eu tenho que amar meu cônjuge, mas é difícil, não vou amar. Ah, Jesus, o Senhor falou que eu tenho que entregar dízimo. Ah, Jesus, não vou fazer isso. E a pessoa que ouve a palavra e não pratica, se afasta triste, irmão. Eu vou dizer para você, um dos sinais de que você está obedecendo ao Senhor, é a alegria que você sente, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, mesmo passando por tribulação. Quem tem Jesus é diferente. Quem tem Jesus vive uma alegria que não depende dessa terra. O texto fala que esse jovem, Jesus amou. Jesus olhou para ele, Jesus amou. Que ele pensa nisso. Pensa Jesus te olhando assim. E Jesus olha para ele, Jesus amou. E falou, falta uma coisa, filho. Falta uma coisa. Aquele jovem ouviu a palavra. Ouviu o próprio Jesus dizendo para ele. E sabe o que ele fez? Virou as costas. E saiu dali triste. Quem se afasta da palavra se entristece. Quem se afasta do propósito se entristece. Quem não aplica a palavra se entristece. Sabe, amado, a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos os nossos filhos, ou seja, essa palavra ela vem para nós somos alimentados, abençoados, mas nós vamos contar para os nossos filhos, nós vamos dizer, olha filho, é assim que se vive, é assim que um crente, é assim que um cristão se porta, é assim que a gente caminha. Nessa noite, meu querido, escuta o que eu estou te dizendo. Deus está te chamando a ser praticante da palavra. Praticante. A palavra tem que ser aplicada. Sabe, não é apenas ouvir um sermão, mas é aplicar, é colocar em prática, é colocar, vamos viver isso. Sabe que apenas ouvir a palavra e não aplicar, é semelhante a você ir a um médico. Temos alguns médicos na igreja aqui, uns médicos, puxa, um médico ruim. Por quê? Porque a pessoa vai lá, daí a pessoa vai lá, o médico consulta, manda fazer exame, manda fazer um monte de coisa, faz raio-x, não sei o quê, dá uma receita, e a pessoa vai lá e sai com a doença. Com a receita na mão, não vai comprar o remédio. As guias para fazer o exame, não vai fazer o exame. A guia para fazer o raio-x, não vai fazer o raio-x. Daí sai, que médico ruim. Não é o médico que é ruim coisa. É porque se a gente vai no médico, o médico fala tudo, o médico fala, para de comer gordura, ai, mas é tão gostosa aquela costela, aquela do almoço de hoje estava demais, né? Para de comer pão, meu Deus, como é que eu vou parar de comer pão que eu gosto? Até a Bíblia fala do pão nosso de cada dia, não é que eu vou parar de comer pão, né? Os médicos falam, cuida com os três pau brancos que mata, que é açúcar, sal e cocaína. As três farinhas brancas que mata. Eles pensam que ia falar do trigo, né? Trigo diz que é ruim também, mas é bom. Mas enfim, querido, eu vou dizer para você, se eu apenas ouço a palavra e não aplico, é como eu ir ao médico, os nossos médicos, nossos dentistas, nossos psicólogos, nossos operários, nossos trabalhadores, estão tudo bom, nossos agricultores, estão tudo bom demais aqui. São maravilhosos, mas vamos voltar para o médico. Se eu ouço a palavra e não aplico, é a mesma coisa de eu ir ao médico, ouvir tudo que o médico falar, o médico fala, você tem que parar de fumar, abençoado. Ai, doutor, teu pulmão está virado numa chaminé, rapaz. Eu lembro de uma história que o pastor uma vez contou, né? Que a irmã chegou, pastor, ora para mim, para eu parar de fumar. Eu estou tentando, eu não consigo. O pastor falou, vou orar, irmã. Muito mais do que orar. Vou ficar no teu portão. Quando aquele miserável chegar para trazer o cigarro para você, eu vou botar ele para correr. Quem, pastor? Não sei quem que leva o cigarro para você. Ninguém, eu que compro. Ué,
Aí você não, como diz o Ricardo, aí você não me ajuda? Aí você não me ajuda? Então, querido, às vezes é dizer, não, eu não vou mais fumar, mas vai me dar crise de abstinência, que nem a crise de abstinência, né? Eu contei a história de manhã de uma abençoada aqui, que ela, né, a gente evangelizava aqui na Isaac, aqui, perto do bailão da Delta, ganhei muita alma naquele lugar, levei muita revista da polícia também, né, mais uma benção. E uma menina que a gente evangelizou lá, e ela fumava um baseadinho, gostava de uma maconhazinha, ficar na brisa, né, e ela, modelo assim, né. E daí nós evangelizamos, falando de Jesus para ela e tal. Deus estava indo num retiro, a abençoada apareceu lá, vou no retiro também. Você não pode levar maconha, né, filha? Não dá para levar uma torinha, né? Não dá. Então, daí nós tivemos um jeito, nós temos mexerica ungida. Um pacote de mexerica, não era ungida, era só mexerica. Filha, chupa essa mexerica aqui, ó. Você vai esquecer dessa droga de maconha aí. E a abençoada foi para o retiro com a gente, chupando mexerica, e chupou o ônibus inteiro, que é cheio de mexerica no ônibus, ela ali, né? Rapaz, ela foi liberta, ela não foi para casa de recuperação, ela foi liberta, porque, querido, se você está pronto a obedecer a Deus, Deus está pronto a abençoar a tua vida. Sabe, se diz, ai, pastor, eu preciso parar de beber, então para. Pastor, eu preciso parar de ver pornografia, pelo amor de Deus, desliga aquela praga daquele computador ou daquele celular. Irmão, não tem jeito. O diabo, ele é cheio das artimanhas, mas ele não vai pegar um celular, ligar e enfiar na tua cara, não. É tu que liga. Não, vocês são uma bênção. Estou pegando para crente aqui, né? Estou pregando aqui só para gente top. Mas, querido, o problema de você ir ao médico, ouvir tudo que o médico falou, pegar a receita e ir embora sem tomar o remédio, sem ouvir os conselhos do médico, sem obedecer o que ele te mandou fazer, você vai continuar doente. E pior, porque agora você vai ser um doente consciente. Se você não servir a Deus, se você não amar a Deus, se você não buscar a Deus, querido. Sabe, a Bíblia fala assim que, ora, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se não é Jesus na tua vida, meu amado, você não tem o que fazer. Ah, eu sei, mas você aceitou Jesus? Não. Você já se converteu? Estou pensando aí. Não, irmão, nós temos que ser prático, eu tenho que botar em prática, porque o texto que nós lemos aqui é justamente esse: convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Irmãos, eu lembro que uma vez nós estávamos numa conferência, um congresso, tinha um pastor americano pregando lá, e daí a gente, nós fomos à frente, e ele veio para ministrar para mim, para minha esposa, e o pastor, um pastor amigo meu, chegou lá do lado, pegou o celular, ligou e botou gravar. Daí o pastor ali ministrando, pregando e falando, entregando para aquela palavra de profecia, e ele gravou, e no final ele mandou, Deus, está aqui, mandei para você a palavra. Por quê? A gente precisa anotar essas coisas. Sabe, às vezes Deus está falando com a pessoa, amém, chorando e tal, mas não guarda nada, anota, irmão. Às vezes o irmão me vê aqui na pregação, eu estou no celular ali, eu estou anotando. Não estou no Candy Crush, não. Estou anotando. Sabe quanto nós temos lá em casa, uma caixa de memória, tem um monte de bilhetinho, palavras que nós recebemos de tempo, quando essa igreja começou na sala da minha casa, e glória a Deus, a casa que eu moro hoje não cabe dentro da igreja. A igreja cabe um monte de casa igual a minha, era só uma sala. Mas Deus deu palavra, a gente anotou, escreveu. É uma época Deus falou uma coisa bem específica para nós, para mim, para minha esposa, sobre a igreja. Naquela época nós não tinha ainda esse negócio de essas tecnologias que são meio boas, meio ruins, sei lá. Nós escrevemos numa carta. Deus falou tal coisa, nós pegamos e escrevemos, Deus falou tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pegamos aquela carta, dobramos, colocamos no envelope, fomos no correio, selamos e mandamos para nós mesmos. É um documento. Depois de alguns anos se cumpriu aquela palavra. Nós tínhamos até o documento, nós tínhamos até algo, sabe, uma carta selada com aquela profecia. Agora Deus fala com as pessoas, daí Deus fala, você tem que, daí aleluia, chora, depois... Convém atentar com mais diligência para as verdades que temos ouvido. Deus tem falado com você. Eu tenho pessoas aqui que eu sei que tem promessa de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus levantou e falou assim, vou usar você para abençoar vidas, para abençoar famílias, para abençoar até nações. E a pessoa às vezes esqueceu. Estou levantando você para dizer para você que você vai ser uma bênção naquela casa, você vai transformar a tua família, a tua genealogia vai mudar. Aleluia, a pessoa esquece.
E às vezes age como se aquela palavra não existisse. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Se Deus falou com você, Deus vai cumprir. Deus é fiel, Deus é poderoso, amado. Sejamos, pois, cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, nessa noite, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. Eu queria que você pudesse trazer a memória, lembrar o que Deus tem falado com você. Lembra de onde o Senhor te tirou? Lembra quando você se converteu? Sabe a situação que você estava? Você lembra quem você era antes de Jesus começar a operar na tua vida? Você lembra a obra que Deus fez? Você lembra as palavras que Deus liberou para você? Deus te chamou para algo poderoso. Deus te chamou para algo grande. Deus chamou você para ser uma bênção. Meu querido, escuta o que Deus está falando com você. Mais uma vez, o Senhor te chamou para ser sal e luz. Escuta o que Deus está falando com você. Deus te chamou para você ser uma bênção. Mas essa palavra tem que ser misturada com a fé. E essa palavra mistura com a fé. Aleluia, vai criando uma massa. Vai criando algo poderoso. Você começa a colocar em prática. E daqui a pouco você começa a ver a sua vida mudar. Meu irmão, você precisa mudar. Você precisa deixar o Senhor transformar a tua vida. Espírito Santo. O Senhor liberou essa palavra para esse irmão. Senhor, o Senhor liberou essa palavra para essa irmã. Será que a vida que você está vivendo hoje está pautada naquela promessa de Deus? Não, Deus falou que eu ia ficar rico. Amém, tudo bem. Mas Deus quer que você seja, sabe, que dá alguém que é parte do reino de Deus. Como eu falei, o caixão não tem gaveta. Sabe quando você partir dessa terra, que herança você vai deixar? Que legado você vai deixar? Herança é o que nós deixamos para as pessoas, legado é o que eu deixo nas pessoas. Nessa noite Deus está fazendo você se lembrar das muitas palavras que Ele liberou para você. E eu queria que você pedisse ao Espírito Santo, revela mesmo. Eu queria que o louvor subisse já aqui e me ajudasse. Eu queria já, em nome de Jesus, que você pudesse se lembrar das promessas de Deus para a tua vida. Mas a coisa mais importante, eu queria que você se lembrasse o dia que você entregou a tua vida a Jesus. O dia que você aceitou Jesus. Onde nós ouvimos na semana passada assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está te chamando para viver esse novo, querido. Deus está te chamando para viver de novo. Faz de novo, impetuoso, faz de novo, Senhor. Deus quer fazer de novo. Deus não desistiu de você. Deus não olhou e falou, nossa, que escolha ruim que eu fiz. Não, Deus te escolheu, Deus te chamou. Se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, essa é a noite de você entregar a sua vida a Jesus, porque se a tua casa está em ruínas, se a tua família está passando por dificuldade, hoje é dia de você entregar a tua vida a Jesus e falar, Senhor, eu entrego. De manhã o Nelson falou sobre isso na oferta, você entrega a tua vida velha para Jesus, e Jesus te dá uma nova vida. Fica de pé se você pode. Eu queria chamar a intercessão aqui. Eu queria que os intercessores viessem aqui. Eu creio que é um movimento sobrenatural nesse lugar. Meu irmão, essa palavra é uma palavra tão simples, querido, mas é uma palavra tão real, porque Deus já liberou para você uma palavra, Deus já falou com você, Deus te deu direção, Deus te entregou palavra, sabe, de direcionamento profético. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus olhou para você e Deus falou, ei filho, ei filha, morri na cruz para mudar a tua história. E você está vivendo assim ainda? Eu morri na cruz para que você fosse salvo, restaurado, e você está vivendo essa vidinha ainda? Escuta o que Deus está falando com você. E entrega a tua vida a Jesus. No Salmo 37, versículo 3 a 5. Eu encerro com essa palavra. Salmo 37, 3 a 5 é uma palavra que eu acho tão tremenda. Eu costumo mandar essa palavra para os irmãos quando é aniversário. Eu falo, olha, essa palavra é demais, porque essa palavra é uma verdade sobre a tua vida. Fala, confia no Senhor, faça o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Quantos aqui ainda não entregaram a vida a Jesus? Quantos aqui ainda não se batizaram nas águas? Quantos aqui ainda não fizeram uma decisão de
mudar de vida. Jesus, eu quero viver algo novo. Quero viver uma nova vida. Levante a sua mão. Eu queria orar por você. Às vezes o inimigo fica falando, não precisa ser hoje. Só se converte semana que vem, que é melhor. Não, se converte ano que vem, você vai terminar esse curso, essa faculdade, esse empreendimento, essa casa, ou o carnê do carro, sei lá. O diabo está mentindo para você. Entrega hoje. A Bíblia fala assim: hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Jesus quer te salvar hoje, quer mudar a tua história hoje, quer mudar a tua eternidade hoje. Levante a sua mão. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. Queremos orar com você porque eu sei que essa decisão vai mudar a tua história, a tua vida e acima de tudo a tua eternidade. Talvez você recebeu tanta palavra. Talvez você recebeu tanta palavra que você está vivendo hoje uns dias difíceis. Eu vou dizer para você: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do homem, e ela vai até as juntas e medulas. A palavra vai mudar a tua vida. Abre o teu coração. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que quer experimentar o novo de Deus, você que quer começar a viver essa palavra, você que talvez recebeu uma profecia, uma palavra há tanto tempo e você até esqueceu, mas Deus não esquece. Eu quero convidar você nessa noite a vir aqui à frente, a derramar o teu coração diante do Senhor. Se você quer vir aqui, dobrar o teu joelho, faça isso. Se você quer vir aqui e colocar o teu coração diante do Senhor, faça isso. Eu quero orar por você bem rapidamente, porque eu sei que hoje Deus está querendo começar algo novo na tua vida.